No dia anterior ao meu casamento, minhas pernas paralisadas, que ficaram assim depois de eu ter salvado a vida de Jason, finalmente se curaram completamente. Fui animada a procurá-lo, apenas para vê-lo abraçando uma garota que eu havia apadrinhado, fazendo um tratamento para engravidar. Após o procedimento, Lily deu uma risadinha, puxando Jason para uma sala vazia e reservada do próprio hospital. Jason, querido, o bebê está estável agora. Quero aproveitar o momento para ficarmos mais próximos. E este lugar pode até fazer você se lembrar da Sarah, dando um clima a mais. Né? Cale a boca. Quem te deu permissão para fazer piada sobre a Sarah? Jason esbravejou, mas momentos depois, seus suspiros apaixonados encheram o ar daquela sala. Meu sangue gelou. Eu nunca imaginei que o homem que me valorizava, prometendo esperar até depois do casamento, já estivesse encantado por outra mulher e até tivesse um filho com ela. Decidi não contar a Jason que eu estava curada, nem que me casaria com ele. Eu me virei e mandei uma mensagem para minha mãe. Mãe, vou trocar meu noivo pelo irmão mais velho do Jason, o Mark. Esqueça o Jason, para mim já deu. Demorou um pouco, mas finalmente Jason saiu relutantemente da sala com a Lily. Eu o segui até uma mansão. A porta da frente aberta revelou os irmãos do Jason, cada um segurando serpentinas e canhões de confete, gritando enquanto o casal entrava. Parabéns aos futuros papais! Jason vai ser pai! Eu prendi a respiração. Então a mãe do Jason apareceu. Deixe-me segurar meu precioso netinho. Graças a Deus a Lily engravidou antes do casamento do Jason, ou eu nunca deixaria aquela moça adoentada se casar com meu filho. O melhor amigo de Jason se intrometeu. Exatamente. Quem nesta cidade inteira se casaria com a Sarah, aquela garota na cadeira de rodas, exceto o nosso responsável Jason? Sempre agindo como uma menina rica e mimada, ela não é nada comparada a Lily. Eu sou o primeiro da fila para ser o padrinho assim que o bebê nascer. O rosto de Jason escureceu levemente. Guardem esses comentários para vocês. Sarah se machucou para me salvar. Mostrem algum respeito por ela. Os outros o ignoraram, incentivando Jason e Lily a se abraçarem. Jason olhou para Lily com ternura e a envolveu em um abraço muito carinhoso. Voltei para casa cambaleando, sobrecarregada. Percebi que o esconderijo secreto do Jason ficava bem atrás da nossa casa. A dor era insuportável. As pessoas que antes me chamavam de querida nora e cunhada com respeito, agora revelavam suas faces cruéis. Minha mãe ligou. Querida, o Mark concordou com o casamento e quer que seja logo. O anúncio do noivado será amanhã. Queridinha, se aquele ingrato do Jason não serve para você, vamos nos livrar dele, está bem? Eu sufoquei as lágrimas e disse que sim. Deste mundo de mentiras, eu queria escapar o mais rápido possível. Jason voltou tarde da noite, com o rosto brilhando de felicidade. Sarah, o trabalho me prendeu até tarde. Sarah, por que você está chorando? Ele correu para a minha cadeira de rodas, com os olhos vermelhos de preocupação. Sua perna está doendo de novo? Eu gostaria de poder suportar a dor no seu lugar. Relaxe, deixe-me fazer uma massagem. Ele me carregou escada acima, massageando minhas pernas como sempre. Sempre que eu sugeria uma enfermeira, ele insistia que não suportaria deixar outra pessoa cuidar de mim. Vendo sua ternura falsa, eu só sentia uma enorme decepção. Fui ao hospital hoje, o médico disse. Comecei a falar, e os olhos de Jason se encheram de preocupação. Você foi ao hospital? Sarah, você não viu ninguém que conhece, viu? A cena absurda se repetiu na minha mente. Balancei a cabeça negativamente. Jason suspirou de alívio. Sarah, não é seguro você sair sozinha. Diga ao seu marido para onde você vai da próxima vez, ou eu vou me preocupar. Ele estava preocupado comigo ou com a possibilidade de eu descobrir sua traição. Não haveria um futuro com Jason, não mais. Jason preparou leite para mim e me ajudou a tomar meus remédios como de costume. Depois que ele saiu, eu cuspi os comprimidos. Minhas pernas estavam curadas, o remédio não era mais necessário. Naquela noite, minha porta rangeu ao se abrir e meu coração disparou. Então, ouvi sussurros e passos cuidadosos. Jason, tome cuidado com o bebê. Fiquei chocada, abrindo os olhos para o reflexo na janela. Contra a porta do meu quarto, Jason estava abraçando Lily com muito chamego, os dois em um clima de muito romance. Essa não era a primeira vez. Minha medicação continha um sonífero. Eu sempre dormia a noite toda. Jason confirmou minhas suspeitas. Espertinha, você costuma falar alto aqui. Qual é o motivo dessa timidez agora, hein?
As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas Lily começou a soluçar. Você só sabe me deixar de lado. Eu só pensei que, com a festa de noivado do seu irmão amanhã, toda a sua família estará lá. Por mim tudo bem, mas o bebê deveria conhecer a família dele. Jason recusou severamente. Não, eu só posso levar a Sarah a esse evento. Lily chorou mais forte. Eu sei, nunca vou me comparar a Sarah. Se não fosse por você, por que eu seria sua namorada escondida, mantendo tudo em segredo? Jason enxugou as lágrimas dela, hesitou e então cedeu. Tudo bem. Tudo bem. Eu levo você. Pare de chorar, chorona. Você está ficando muito exigente. Não chore. Deixe-me cuidar de você, hã? O colchão ao meu lado afundou. Jason trouxe Lily para a minha cama, e seus movimentos se tornaram silenciosos. Ele não foi embora até o amanhecer. Meu travesseiro estava encharcado de lágrimas. Fechei os olhos, exausta. Em breve, eu seria a noiva de outro homem, lavando essa vergonha. Acorde, dorminhoca. Coma seu mingau e tome seu remédio. No final da manhã, Jason, cheirando a perfume, me acordou, inclinando-se para me dar um beijo na testa. Eu me esquivei, olhando para o mingau que ele havia trazido. Mingau de camarão do Shang-Chi, o favorito de Lily. Isso causaria uma reação ruim com a minha medicação. Jason costumava lembrar desses detalhes melhor do que eu. Dei uma risada triste. Sem apetite, como mais tarde. Jason ainda estava alheio a tudo. Tudo bem, Sarah, não deixe esfriar. Meu irmão está voltando para a festa de noivado hoje à noite. Vai estar lotado. Tenho medo de que você se sinta desconfortável. Fique em casa. Eu volto logo. Abaixei o olhar e perguntei. Jason, e se eu estivesse noiva do seu irmão? Jason riu instintivamente. Meu irmão é o pilar da nossa família. Os mais velhos nunca permitiriam que ele se casasse com alguém nas suas condições. Ele percebeu seu erro e mudou rapidamente de assunto. Sarah, não diga coisas que me deixem magoado. Nós nos amamos. Você será apenas a minha esposa. Antes que eu pudesse responder, o telefone de Jason vibrou. Seus olhos se iluminaram. Ele disse, espere por mim, e saiu apressado. Eu o observei ir embora e então me levantei da cadeira de rodas. Peguei meu vestido de noiva, escondido na parte de cima do meu guarda-roupa. Eu o havia preparado para a minha festa de noivado com o Jason, que ele tinha cancelado após o acidente. Ele disse que era para evitar esforço excessivo. Agora percebi que ele provavelmente me achava inapta para aparecer em público. Mas agora eu finalmente tinha a chance de usá-lo no meu verdadeiro noivado. Depois de vestir a roupa, um pequeno acessório de cabelo rosa caiu debaixo do armário, deixado ali de propósito. Uma mensagem de Lily chegou em seguida. Sarah, você viu a surpresinha que eu deixei para você, né? Jason estava muito ocupado para notar que você acordou. Eu vi você chorar. Eu não entendo. Por que você é tão egoísta? Você me apoiou por tanto tempo. Por que não simplesmente me dar o Jason? Você sabia que o Jason disse que a ideia de ser visto com você o incomodava profundamente? Se eu fosse você, eu desistiria de tudo. Pare de ser um peso para o Jason. E você ouviu ontem à noite, ele vai me levar para o jantar em família. O Mark está de volta, o líder da família. Se eu me aproximar da noiva dele, quem você acha que vai entrar para a família? Você, uma moça frágil, ou eu, carregando o herdeiro dele? Talvez meus sentimentos por Jason tivessem desaparecido completamente. A provocação de Lily não me abalou. Eu respondi. Sério, desejo-lhe a melhor das sortes. Guardei o telefone e calcei meus saltos. Na esquina, vi Jason abraçando uma Lily com as roupas bagunçadas contra a varanda. Ele tinha saído correndo para isso. Chamei um táxi e fui para o salão. Chegando ao local da festa de noivado, deparei-me com um mar de carros de luxo, repórteres e cinegrafistas. Entrei confiante no salão, encontrando Jason e Lily. Ao me ver, Jason entrou em pânico, afastando Lily para longe. Ele me viu de pé e ficou perplexo. Sarah, quando você se recuperou? Ótimo! Você finalmente será a noiva mais linda do meu casamento. Estou tão orgulhoso de você, Sarah. Ele correu em minha direção para me abraçar. Exatamente nesse momento, o irmão dele vinha caminhando na minha direção. O salão inteiro pareceu prender a respiração naquele segundo. Jason corria na minha direção com os braços abertos, o rosto iluminado por um orgulho que eu não conseguia mais digerir, sem sentir um gosto amargo na boca. E Mark, alto, de ombros largos, com aquele olhar de quem administra impérios antes do café da manhã,
Vinha caminhando na direção oposta, diretamente em linha com o meu corpo. 2 homens. Uma única mulher de pé pela primeira vez em 3 anos. E eu precisava escolher quem chegaria até mim primeiro. Não foi uma escolha difícil. Dei 2 passos para o lado, sutis o suficiente para que parecesse natural, posicionando-me exatamente no caminho de Mark. Quando ele se aproximou e me viu de frente, os saltos, o vestido, a postura que eu havia perdido junto com o uso das pernas, ele parou por uma fração de segundo. Apenas uma fração. O suficiente para eu entender que ele não estava preparado para esse encontro. Sarah, ele disse, e a forma como pronunciou meu nome não tinha a familiaridade casual que as pessoas usam quando conhecem alguém há anos. Tinha peso. Tinha cuidado. Mark. Eu sorri, e foi o sorriso mais tranquilo que já produzi na minha vida. Ouvi dizer que você voltou para celebrar. Ele estendeu a mão e, quando a tomei, apertou com firmeza, os olhos percorrendo meu rosto com uma atenção que me fez entender por que minha mãe havia dito que ele concordara com o casamento sem hesitar um segundo. Você está... Ele começou e então recalibrou. Você se recuperou. Completamente, respondi. Ontem, Jason chegou ao nosso lado como uma onda quebrando em pedras. Eu senti o exato momento em que ele avaliou a cena. A minha mão ainda na de Mark, os 10 centímetros de distância que eu não havia criado entre nós, e a forma como Mark não havia recuado. Sarah! Jason inseriu o corpo entre nós com a naturalidade fingida de quem sorri enquanto afoga alguém. Que surpresa maravilhosa! Quando você ficou de pé? Por que não me disse? Eu teria vindo correndo. Você estava ocupado, disse eu docemente. O rosto de Jason travou por meio segundo. Só meio segundo. Depois o sorriso voltou, mais largo, mais forçado. Meu irmão, que coincidência encontrá-la aqui, não é? Ele disse, voltando-se para Mark com aquele tom de voz que os irmãos mais novos usam quando querem reivindicar território sem parecer que estão fazendo isso. Mark olhou para ele com a serenidade de quem não precisa disputar nada. Não é coincidência nenhuma. Eu sabia que ela viria. Jason piscou. Eu também quase pisei, mas me contive. Nesse exato momento, Lily atravessou o salão com a precisão de um míssil teleguiado. Ela havia recomposto o vestido, justo, cor de champanhe, estrategicamente escolhido para deixar a barriga levemente visível para quem soubesse o que estava procurando. Ela caminhou direto para o lado de Jason e pousou a mão no seu braço com a propriedade de quem assina um documento. Jason, amor, sua mãe está chamando, ela disse. E então me fitou com aquele sorriso de quem acabou de receber uma carta de baralho e acredita que venceu o jogo. Sarah, você está... de pé. Que surpresa. Lily. Eu inclinei a cabeça. Você está... radiante. A gravidez faz bem a você. O silêncio que se seguiu tinha textura. Eu o senti na pele. Mark virou devagar o rosto para Jason. Jason estava branco. Lily percebeu que havia errado algum cálculo, mas não conseguiu identificar qual. Ela olhou de mim para Mark, de Mark para Jason, e então a máscara recompôs-se. É uma notícia linda, não é? Ela disse com a voz um tom mais alta do que o necessário, projetando para as mesas próximas. Jason e eu estamos esperando um bebê. A família deve estar tão feliz. A família não sabia, disse Mark, e o tom não era de pergunta. Jason abriu a boca. Fechou. Eu estava esperando o momento certo para contar, ele disse finalmente. Que momento mais certo do que o jantar de noivado do seu irmão, respondi eu, com o mesmo açúcar na voz. Realmente um dia especial para todo mundo. A mãe de Jason apareceu pelo outro lado do salão e eu a vi avistar a cena de longe. Vi o momento exato em que ela calculou as distâncias. Eu de pé, Mark ao meu lado, Jason com Lily pendurada no braço. Ela caminhou em nossa direção com aquele andar de matriarca que esmaga qualquer coisa no caminho sem deixar marcas. Mark, meu filho, ela disse, beijando-o nas 2 bochechas. Depois me encarou. Sarah, que... transformação. Boa noite, senhora, respondi. Ela virou-se para Jason e Lily com um sorriso que não chegava aos olhos. Vocês 2 vêm comigo. Há pessoas que precisam cumprimentar Jason. E então, quase como complemento, a noite é do Mark, afinal. Jason olhou para mim uma vez, aquele olhar que eu já havia decorado em 3 anos. Parte culpa, parte possessividade, parte cálculo. Depois foi embora com Lily, guiado pela mão firme da mãe. Mark ficou. Você tem fome? Ele perguntou.
Eu olhei para ele, genuinamente surpresa pela pergunta. Pulei o café da manhã, admiti. Eu também. Ele fez um gesto sutil em direção às mesas. Então vamos comer antes que os discursos comecem e a comida esfrie. Eu andei ao seu lado até a mesa, e foi estranho. Não o andar em si, que meus músculos haviam recuperado completamente, mas a sensação de não estar em uma cadeira de rodas sendo empurrada, de ocupar espaço de outra forma, de existir em altura de gente. Mark puxou a cadeira para mim antes que eu pudesse fazê-lo. Não foi o gesto performático de Jason, que sempre puxava cadeiras com uma floritura enquanto olhava em volta para ver se alguém havia notado. Foi automático. Silencioso. Você sabia, disse eu quando nos sentamos. Não era pergunta. Que você havia se recuperado? Não. Ele serviu água para mim antes de servir para si. Que você viria esta noite? Sim. Como? Sua mãe. Ele levantou levemente o canto da boca. Ela me ligou ontem à noite. Disse que você havia tomado uma decisão e que eu deveria estar preparado. Minha mãe. Eu me lembrei da mensagem que havia enviado a ela, horas antes, com o coração partido e as pernas tremendo de um choque que ainda não havia processado completamente. Mãe, vou trocar meu noivo pelo irmão mais velho do Jason, o Mark. Ela havia agido mais rápido do que eu esperava. E você concordou sem nem ao menos me conhecer direito, disse eu. Eu te conheço há 3 anos, Sarah. Ele me olhou com aquela atenção direta que me desarmava porque não havia nenhuma intenção de impressionar por trás dela. Só que você nunca me enxergou. Eu não tive resposta para isso. Porque era verdade, e as verdades inconvenientes têm o hábito de roubar as palavras da gente na hora errada. Do outro lado do salão, eu podia ver Jason de relance, sorrindo para algum convidado enquanto Lily sussurrava algo no seu ouvido. De tempos em tempos, ele jogava um olhar na minha direção. Aquele olhar que eu reconhecia como vigilância disfarçada de preocupação. Ele estava monitorando, calculando, tentando entender o que estava acontecendo a uma distância segura o suficiente para não precisar confrontar. O problema do Jason sempre foi esse. Ele era bom em cuidar das aparências, mas péssimo em enxergar o que estava diretamente na sua frente. O microfone chiou e o mestre de cerimônias subiu ao palco. Senhoras e senhores, antes que o jantar comece, gostaríamos de pedir que o aniversariante desta noite, Mark, e sua noiva, se aproximem do centro do salão para o anúncio oficial do noivado. 300 pares de olhos varreram o salão. Mark se levantou, estendeu a mão para mim e disse baixinho: Pronta? E eu, que havia passado 3 anos sem conseguir ficar de pé, fiquei de pé. Coloquei minha mão na dele e caminhei com ele até o centro daquele salão, sob uma cachoeira de flashes e aplausos, enquanto do outro lado da sala, Jason Whitmore, com Lily ao lado, segurando o copo de suco como se fosse uma âncora, assistia à cena com o rosto da cor do mármore frio. Eu não olhei para ele. Não precisava mais. 300 pessoas aplaudiram, e eu aprendi naquele segundo que o aplauso de estranhos tem um peso diferente do aplauso de pessoas que te amam. É mais limpo. Não carrega expectativa. Não cobra nada de volta. O fotógrafo pediu que nos virássemos para ele, e quando Mark posicionou a mão levemente na minha cintura, sem possessividade, sem performance, apenas como um ponto de apoio, eu senti que aquilo era a coisa mais honesta que havia acontecido comigo em muito tempo. Do canto do olho, eu via Jason imóvel. Lily havia pousado a cabeça no ombro dele, provavelmente esperando que ele reagisse, que viesse até mim, que fizesse alguma cena que ela pudesse usar depois. Mas Jason não se moveu. Ficou parado como uma estátua de sal, e eu entendi o que estava acontecendo por baixo da superfície. Ele estava recalculando. Jason era bom nisso. Sempre que o mundo não se comportava de acordo com o roteiro que ele havia escrito na cabeça, ele pausava, reescrevia e voltava com uma versão mais conveniente da realidade. Eu havia passado 3 anos sendo personagem no roteiro dele. Não seria mais. A janta foi servida em mesas redondas com arranjos de flores brancas e velas douradas, e eu fui parar ao lado de uma mulher que eu nunca havia visto antes. 60 e poucos anos, cabelos brancos presos num coque impecável, um colar de pérolas que não era ostentação, mas sim herança. Ela se apresentou simplesmente como Dona Cecília, e só depois, quando o garçom a chamou de Senhora Diretora, eu entendi quem ela era. Cecília Drummond. A fundadora do Grupo Drummond, o maior conglomerado de saúde e biotecnologia do país.
Ela me olhou da mesma forma que Mark havia me olhado, sem o filtro de pena que as pessoas costumavam usar quando me encaravam numa cadeira de rodas, e sem o filtro oposto de quem finge que a cadeira não existe. Ela me olhou como se eu fosse apenas uma pessoa, o que, depois de 3 anos, era radical. Eu ouvi o que aconteceu com você, disse ela, cortando o pão com precisão cirúrgica. O acidente. A recuperação. Conheço o Dr. Henrique que acompanhou seu caso. O mundo é pequeno, respondi. Menor do que parece. Ela me passou a manteiga antes que eu pedisse. Eu soube também que você passou esses 3 anos desenvolvendo o protocolo de reabilitação neuromotora que o seu próprio médico acabou usando para te tratar. Eu pausei. Isso não é de conhecimento público. Não é. Ela levantou o copo de vinho com leveza. Mas eu tenho interesse em coisas que não são de conhecimento público, especialmente quando essas coisas têm o potencial de mudar a forma como tratamos lesões medulares no país inteiro. Eu olhei para ela por um segundo longo. A senhora está me oferecendo algo. Estou abrindo uma conversa, ela disse. O que fazemos com ela depende de você. 3 anos atrás, eu havia começado a estudar reabilitação neuromotora por pura desesperança. Os médicos haviam dito que eu nunca voltaria a andar, não com a extensão do dano. Eu havia lido cada artigo científico disponível, estabelecido contato com pesquisadores no exterior e compilado um protocolo alternativo que entreguei ao Dr. Henrique como última tentativa. Ele havia aplicado o protocolo com ceticismo declarado e resultado inesperado. Minha recuperação. Eu nunca havia pensado naquilo como algo além da minha própria sobrevivência. Mas Cecília Drummond estava me dizendo que havia algo maior ali. Me fale mais, disse eu. E ela falou. Por 40 minutos, enquanto o jantar acontecia ao redor de nós, e Mark conduzia conversas paralelas com convidados com a naturalidade de quem está acostumado a ser o centro de qualquer sala sem precisar se esforçar para isso, Dona Cecília me apresentou um projeto, uma divisão nova dentro do Grupo Drummond, pesquisa aplicada em reabilitação, verba, equipe, e uma cadeira de liderança que estava vaga há 18 meses porque ela não havia encontrado a pessoa certa. Você tem 28 anos, ela disse. 29 semana que vem. Ainda melhor, você tem a teoria, tem a vivência clínica própria, e tem algo que nenhum currículo ensina. Ela me olhou. Você sabe o que é não ser acreditada. Esse tipo de fome não se fabrica. Eu engoli com dificuldade. Por que agora? Por que esta noite? Porque Mark me falou de você. Ela disse isso com a simplicidade de quem relata o tempo. Há mais tempo do que você imagina. Eu vim esta noite para te conhecer pessoalmente antes de formalizar qualquer convite. Mark havia falado de mim para ela. Mark, que eu mal havia enxergado em 3 anos, havia estado me enxergando o tempo todo. Eu precisei de um momento. Peguei o copo d'água e bebi devagar, reorganizando internamente o mapa de tudo que eu havia assumido como verdade sobre os últimos anos. Foi durante a sobremesa que Jason finalmente se moveu. Ele apareceu ao lado da minha cadeira com aquele andar calculado de quem está fingindo estar de passagem, mas escolheu o caminho mais longo do salão só para passar por aquela mesa específica. Dona Cecília, com o instinto aguçado de quem passou décadas em salas de reunião, levantou-se elegantemente, alegando que precisava cumprimentar alguém, deixando o espaço vazio ao meu lado. Jason sentou-se antes que eu pudesse impedir. Sarah. A voz era baixa, privada. Você precisa me explicar o que está acontecendo. Estou jantando, respondi, sem levantar os olhos da sobremesa. Sarah. Ele se inclinou levemente. Você é a noiva do meu irmão agora? Do nada? Não foi do nada. Eu coloquei a colher de lado e o olhei com calma. Nada nesta noite foi do nada, Jason. Ele franziu o senho. O que você sabe? A pergunta foi automática, reveladora. Não o que aconteceu, não como você está, não precisamos conversar. O que você sabe? A linguagem de quem está avaliando exposição, não sentindo culpa. Sei que você é um homem muito ocupado, disse eu. Sarah. E que a Lily aparentemente também tem uma agenda cheia. Ele ficou branco pela segunda vez naquela noite. Você foi ao hospital, ele disse, e não era pergunta. Fui. Sorri. Mas você já perguntou isso ontem. Jason passou a mão pelo cabelo num gesto que eu havia decorado em 3 anos. Era o gesto que ele fazia quando estava perdendo o controle de uma situação e tentava comprar tempo para reorganizar. Sarah, as coisas são mais complicadas do que parecem. Se você me der uma chance de explicar... Jason,
Eu falei o nome dele com tanta tranquilidade que ele parou no meio da frase. Esta noite não é sobre você. Ele me olhou. Eu o olhei de volta. E então Mark voltou à mesa, pousando a mão levemente no encosto da minha cadeira. Não num gesto possessivo, mas com a presença de quem simplesmente sabe onde o seu lugar é. Jason olhou para a mão do irmão, olhou para mim, e pela primeira vez em toda aquela noite, eu vi algo que não era cálculo no rosto dele. Era medo. Não de me perder. Eu já havia entendido que o que Jason sentia por mim era mais hábito do que amor, mais responsabilidade performática do que desejo real. O medo no rosto dele era outro. Era o medo de quem percebe que o chão que estava pisando há anos não era chão, era um palco, e o palco estava sendo desmontado, enquanto ele ainda estava em cima. Ele se levantou sem dizer mais nada e foi embora. Mais tarde, quando os convidados começavam a se dispersar e os garçons recolhiam os últimos copos, Mark me acompanhou até a saída do salão. O ar da noite estava fresco, e eu parei um segundo na escadaria, apenas para sentir o peso do próprio corpo nos pés. 3 anos. 3 anos desde a última vez que havia feito isso. Você está bem? Mark perguntou. Estou processando, respondi honestamente. Ele ficou em silêncio ao meu lado, e eu aprendi naquele momento que o silêncio de algumas pessoas é companhia, enquanto o silêncio de outras é ausência. O silêncio de Mark era a primeira coisa. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Lily. Aproveite enquanto pode, Sarah. Amanhã de manhã Jason vai anunciar publicamente que somos um casal e que o bebê é dele. Você acha que o Mark vai querer uma noiva que foi trocada pelo próprio noivo? Pensa bem. Eu olhei para a mensagem por um longo momento. E então olhei para Mark. E então olhei de volta para a mensagem. E foi exatamente ali, naquela escadaria, com o telefone na mão e os saltos nos degraus de pedra, que eu entendi. Eu já havia vivido este momento antes. Não esta cena específica, mas esta sensação, a de estar num ponto de virada sem saber para que lado o chão vai inclinar. Eu havia sentido isso 3 anos atrás, na noite do acidente, quando havia empurrado Jason para longe do carro que descia a encosta e meu corpo havia ido no lugar dele. Naquela noite também eu havia escolhido. E a escolha lhe havia custado tudo. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu estava de pé. Guardei o telefone no bolso sem responder. Lily esperava uma reação. Pânico, talvez, ou um contra-ataque emocional que ela pudesse usar como munição. Ela havia passado anos me estudando de perto, aprendendo meus padrões, sabendo exatamente onde apertar. Mas ela havia me estudado de dentro de uma cadeira de rodas. E a mulher que estava agora de pé naquela escadaria não era mais a mesma que ela havia mapeado. Má notícia? Mark perguntou. Não, respondi. Só confirmação de que preciso agir antes de amanhã. Ele me olhou sem pressionar. Eu havia aprendido, naquelas poucas horas, que Mark operava assim. Oferecia espaço onde Jason sempre havia ocupado. Era uma diferença pequena que mudava tudo. Posso te pedir um favor? Disse eu. Pode. Preciso de uma reunião com Dona Cecília. Amanhã de manhã, se possível. Antes das 10. Ele não perguntou por quê. Pegou o telefone e discou ali mesmo, na escadaria, enquanto eu observava o último grupo de convidados desaparecer pelo estacionamento. A ligação durou menos de 2 minutos. 8h30 no escritório dela. Ele disse guardando o telefone. Eu respirei fundo. Obrigada. Sarah. Ele esperou até eu olhar para ele. O que quer que você esteja planejando, não precisa fazer sozinha. Eu não disse nada. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu realmente acreditei que isso poderia ser verdade. Cheguei em casa pouco antes da meia-noite. A casa estava escura, e eu soube antes de entrar que Jason ainda não havia voltado. Subi as escadas devagar, colocando os pés em cada degrau com uma atenção que beirava o ritual. 3 anos de escadas que eu havia subido sendo carregada. Eu queria sentir cada uma. No meu quarto não liguei as luzes imediatamente. Fiquei um momento na penumbra, de frente para o guarda-roupa, e então fui até a gaveta da minha escrivaninha, onde guardava um envelope pardo que havia preparado semanas atrás. Na época, sem saber exatamente para que serviria, mas com a intuição de que um dia eu precisaria dele. Dentro estavam documentos. O contrato pré-nupcial que Jason havia me pedido para assinar antes do acidente, e que eu nunca havia devolvido assinado, 3 laudos médicos originais sobre minha lesão, e uma cópia da apólice de seguro do carro que havia sido destruído na encosta. Um seguro que estava no meu nome, e que o pai de Jason havia pago sem que eu soubesse,
como uma forma silenciosa de reconhecer o que eu havia feito pelo filho dele. Eu havia descoberto o seguro 6 meses atrás. Por acidente, revisando documentos antigos. Nunca mencionei a ninguém. Coloquei o envelope na bolsa. Depois, abri o laptop e passei as 2 horas seguintes fazendo algo que havia começado a esboçar há meses, nos intervalos entre os exercícios de reabilitação. Um documento técnico completo, descrevendo o protocolo neuromotor que havia resultado na minha recuperação. Metodologia, referências, resultados documentados, hipóteses para aplicação em outros perfis de pacientes. Eu havia postergado a finalização porque não sabia o que fazer com ele. Agora sabia. Era o que eu levaria para Dona Cecília de manhã. Não como currículo, como fundação. Jason voltou às 2 da manhã. Eu ouvi a porta principal, os passos no corredor, a pausa em frente ao meu quarto. Fiquei deitada sem me mover, respirando no ritmo de quem dorme, e ouvi quando ele continuou andando. Não entrou, diferente da noite anterior. Ele sabia que algo havia mudado, mesmo que ainda não soubesse a extensão. E Jason, quando sentia o controle escorregando, recuava. Era um padrão que eu nunca havia nomeado enquanto o amava, porque quando você ama alguém, você traduz os padrões dele para linguagens mais gentis. Recuar virava precisar de espaço, esquivar virava ser reservado, mentir virava proteger. Eu havia sido uma tradutora muito generosa por 3 anos. Às 8 em ponto, eu estava na recepção do Grupo Drummond. O prédio era o tipo de lugar que não precisava gritar para intimidar. Mármore branco, pé direito alto, uma recepcionista que me cumprimentou pelo nome antes que eu dissesse qualquer coisa, o que significava que Dona Cecília havia avisado sobre minha chegada. Ela me recebeu numa sala de reuniões com vista para a cidade, café passado na hora, e sem assistentes presentes, só nós duas. Coloquei o documento técnico sobre a mesa. Ela o abriu, leu o sumário executivo em silêncio, folheou as primeiras páginas com aquela atenção de quem lê de verdade, e não apenas varre o texto, e então fechou e me olhou. Quanto tempo você levou para compilar isso? 2 anos e alguns meses. Sozinha? Com orientação remota de 2 pesquisadores. Um em Lisboa, um em Seul. Pausa. Eles não sabem que eu compilei o documento completo. Só recebiam perguntas específicas. Por que não publicou? Porque publicar sem respaldo institucional significa ser ignorada. Eu segurei o olhar dela. Eu não queria ser ignorada. Dona Cecília ficou quieta por um momento que parecia longo, mas provavelmente tinha 10 segundos. Quanto você quer? Ela perguntou. Não estou aqui para negociar salário. Eu abri a bolsa e coloquei o envelope pardo sobre a mesa, ao lado do documento. Estou aqui porque preciso de algo que só uma pessoa com sua influência consegue em 24 horas. Ela olhou para o envelope, mas não o abriu. Fale. Expliquei tudo. O seguro no meu nome, os documentos originais da lesão, e o que eu precisava que ela fizesse, não como favor, mas como transação com contrapartida clara. O protocolo, minha colaboração no projeto e algo mais que eu havia calculado na noite anterior, enquanto finalizava o documento. Quando terminei, ela ficou em silêncio por tempo suficiente para eu começar a questionar se havia calculado mal. Então, ela abriu o envelope, leu cada documento com a mesma atenção que havia dado ao protocolo e fechou tudo com cuidado. Você entende que o que está pedindo vai criar um problema significativo para a família Whitmore, disse ela. Estou ciente. E que isso provavelmente vai aparecer na imprensa. Também estou ciente. Ela me olhou com algo que eu não consegui classificar imediatamente. E então reconheci. Era respeito. O tipo específico de respeito que pessoas que constroem impérios sentem por outras que pensam em estruturas em vez de emoções. Está bem, disse ela. Eu faço a minha parte. Você faz a sua. Demos as mãos sobre a mesa. Eram quase 11 quando saí do prédio, e meu telefone estava cheio de mensagens. 4 de Jason. A primeira perguntando onde eu estava, a segunda com um ponto de interrogação, a terceira dizendo que precisávamos conversar urgentemente, a quarta apenas o meu nome. Uma de Lily, uma foto. Ela e Jason juntos, ele com o braço em volta dela, e a legenda, família primeiro, sempre. Postada publicamente nas redes sociais dela havia 40 minutos. Uma da mãe do Jason, que eu não li. E uma de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci pelo código de área como sendo do escritório do advogado da família Whitmore. Sorri para o telefone. Eles estavam se movendo.
o que significava que haviam sentido o chão tremer. Liguei para minha mãe. Mãe, tudo certo com o Mark? Completamente, ela disse, e eu ouvi o sorriso na voz dela. Ele ligou esta manhã. Sarah, esse menino é diferente. Eu sei. Peguei um táxi na calçada. Mãe, esta tarde vai ser movimentada. Fique por perto. Você está bem? Eu olhei pela janela do táxi enquanto a cidade passava, e pensei na versão de mim que havia saído daquele mesmo tipo de janela 3 anos atrás. Numa ambulância, semiconsciente, sem sensibilidade abaixo da cintura, sem saber se aquilo seria o resto da minha vida. Estou, respondi. Estou muito bem. E enquanto o táxi avançava pelo trânsito, meu telefone vibrou com uma notificação do banco. Uma transferência recebida. Não grande, não simbólica, mas exata. O valor do seguro do carro, com correção de 3 anos, que Dona Cecília havia acionado antes mesmo de eu sair do seu escritório. Era o começo. Jason havia construído 3 anos de mentiras sobre a suposição de que eu nunca ficaria de pé, nunca saberia, nunca agiria. Mas ele havia esquecido uma coisa fundamental sobre mim. Eu já havia escolhido agir uma vez, numa encosta escura, sem garantia nenhuma de que daria certo. Desta vez, eu tinha um plano. O táxi me deixou na frente da mansão dos Whitmore às 2 da tarde. Eu havia marcado o horário com precisão. Sabia que Jason estaria lá. Ele havia enviado uma mensagem dizendo que a família se reuniria para almoçar. Um almoço que, segundo Lily em suas redes sociais, seria o momento de uma grande novidade. Ela havia construído a narrativa com antecedência, alimentando expectativa, posicionando-se. Era o tipo de movimento de quem acha que chegou antes da outra pessoa ao tabuleiro. Mas o tabuleiro já havia mudado. Toquei a campainha. A empregada me reconheceu e abriu sem perguntar. Entrei. A sala estava cheia. A mãe de Jason, 2 irmãos mais novos, tias, o melhor amigo que havia dito que seria o primeiro da fila para apadrinhar o filho de Lily. Todos sentados. E ao centro Jason de pé ao lado de Lily, com a mão dela na mão dele, prontos para o anúncio. Quando me viram entrar, o silêncio foi tão completo que eu ouvi o relógio da parede. Sarah, disse a mãe de Jason com um tom que era metade surpresa e metade aviso. Jason soltou a mão de Lily de um jeito que tentou parecer natural e não pareceu. Sarah, esse não é o melhor momento para... Eu sei, disse eu. Por isso eu vim agora. Abri a bolsa e coloquei 3 documentos sobre a mesa de centro. Um por vez. Com calma. O primeiro, disse eu, é o laudo original da minha lesão medular, assinado por 5 médicos, atestando que a causa foi impacto direto ao proteger outra pessoa de um acidente de veículo. O nome dessa pessoa está na linha 23. Ninguém precisou ler. Todo mundo sabia o nome. O segundo é a apólice de seguro do carro destruído naquele acidente, registrada no meu nome. Paga pelo Sr. Whitmore pai há 3 anos e nunca comunicada a mim. O valor corrigido foi transferido hoje pela manhã. A mãe de Jason abriu a boca. Fechou. O terceiro, continuei, é uma carta do escritório jurídico do Grupo Drummond, formalizando minha contratação como diretora de pesquisa da nova divisão de reabilitação neuromotora, com início na próxima semana. Lily riu. Foi um riso curto, nervoso, mas ela riu. E isso muda o quê, Sarah? Você acha que um emprego? Lily. Eu a olhei com a mesma calma com que havia olhado para a montanha inteira naqueles 2 anos lendo artigos científicos às 3 da manhã. Eu não vim aqui para brigar. Vim porque vocês merecem saber o que acontece a seguir. Me virei para Jason. Ele estava com a expressão de alguém que reconhece o momento em que perdeu, mas ainda não sabe exatamente onde errou. Seria mais fácil odiá-lo se ele fosse simplesmente mau. Mas Jason era algo mais complicado. Era um homem bom que havia feito escolhas covardes e depois construído uma arquitetura de cuidado em cima delas, para não precisar se olhar no espelho. Você me cuidou por 3 anos, disse eu. Eu sei que parte disso era real. Mas você também adicionou um sonífero à minha medicação para conseguir trazer a Lily para dentro da minha casa à noite. Eu sei disso. Os médicos que revisaram minha prescrição a pedido de Dona Cecília também sabem disso agora. O rosto de Jason ficou cinza. Sarah, eu posso explicar. Não precisa. Peguei a bolsa. Não vim buscar explicação. Vim encerrar. Me virei para a família inteira, que assistia em silêncio com o tipo de imobilidade que acontece quando as pessoas percebem que estão dentro de algo que vai ser lembrado. Vocês me chamaram de aleijada. Disseram que ninguém nessa cidade se casaria comigo. Que eu era um fardo. Pausa. Amanhã de manhã,
O anúncio do meu noivado com o Mark sai na imprensa junto com a notícia da minha contratação. Não porque eu precise da validação de vocês, mas porque às vezes a verdade precisa de palco. Lily deu um passo à frente. Você não pode simplesmente... Já fiz, disse eu. E fui embora. Atravessei a porta sem olhar para trás. Do lado de fora, Mark estava encostado no carro, esperando. Eu havia pedido que ele não entrasse. Esse era um recinto que eu precisava atravessar sozinha. Ele havia entendido sem que eu precisasse explicar 2 vezes. Quando me viu, ele se endireitou e abriu a porta do passageiro. Como foi? Perguntou. Necessário, respondi. Ele assentiu, entrou no carro e dirigiu sem pressa pela cidade que estava começando a pegar o sol da tarde. Eu fiquei olhando pela janela, não pensando em Jason, não pensando em Lily, não pensando na mansão que havia deixado para trás, pensando no Dr. Henrique, que havia aplicado meu protocolo com ceticismo e me telefonado na semana seguinte com a voz quebrada de quem não está acostumado a ser surpreendido. Pensando nas noites que haviam passado entre pesquisas e dor e a teimosa recusa de acreditar que aquilo era definitivo. Pensando na encosta escura, no barulho do carro, no segundo exato em que eu havia empurrado Jason e sentido o impacto no meu lugar. Não como heroísmo, mas como instinto, como a coisa mais natural do mundo. Ninguém me havia pedido para fazer aquilo. Eu havia feito porque era quem eu era. E quem eu era havia sobrevivido a tudo que veio depois. Semanas depois, numa entrevista para uma revista do setor de saúde, a repórter me perguntou o que eu havia aprendido com os 3 anos de cadeira de rodas. Pensei por um segundo genuíno antes de responder. Que quando alguém te tira o movimento, você descobre o que realmente se move em você. Pausei. A cadeira me tirou as pernas, não me tirou mais nada. E tudo o que tentaram me tirar além disso, o respeito, a dignidade, o futuro, acabou voltando. Não porque o mundo é justo, mas porque eu não parei. A repórter anotou e então perguntou se eu tinha algo a acrescentar. Sim, eu disse. Uma coisa. Cuidado com quem você subestima. Às vezes a pessoa mais quieta da sala está apenas esperando o chão parar de tremer para se levantar.